Repórter MT recebe o Dr. Vitor Savério Spalatti, que é presidente regional da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E nossa pauta hoje é justamente o alerta com relação à segurança no trânsito. Aí a segurança ao uso, da cadeirinha, ao uso do cinto de segurança, ao uso do capacete. Até hoje tem que reforçar isso, né, doutor? E na sua experiência, o que o senhor observa e quais são qual que é o perfil das principais vítimas? Na verdade, assim, foi feito um estudo, pela Sociedade de Ortopedia do Brasil, que mostrou que a principal, cerca de 60% dos leitos ocupados, 60% dos leitos dos hospitais são ocupados por acidentes, de trânsito. E desses 60%, 50% das salas cirúrgicas são de procedimentos por acidente de trânsito ou sequelas delas, Então, esses números aí, sem dúvida, vai acarretar aí uma demanda que tiraria outras cirurgias que precisariam aí, que não necessariamente são acidentes de trânsito também. Uhum. E aí o perfil dessas vítimas que estão internadas, que passam por cirurgias, são mais jovens, pessoas mais velhas, são mais homens? Qual que é o perfil dessas Geralmente vítimas? O perfil é em torno de 19 a 39 anos, é o mais comum do sexo masculino, Esse é o perfil do paciente que geralmente acaba acidentando, e precisando de uns cuidados hospitalares. São homens jovens, Homens jovens. É moto? A moto é o principal meio aí de se acidentar. Acidentar, exatamente. É o meio de transporte que causa mais acidentes graves e sequelas aí, para esse paciente, porque a gente sabe que o capacete ele veio para ajudar muito, e hoje quase não se vê mais, a falta de pessoas andando de capacete, mas teoricamente os outros itens de segurança acabam sendo esquecidos, Por exemplo, um vestimento, roupas adequadas para o transporte, A gente vê muita gente de chinelo na moto, moto, exatamente. Então, e a gente já noticiou que várias vezes a pessoa perde o pé, às vezes, num acidente de moto. E são vários, isso aí, sem dúvida, e são sequelas que são irreparáveis e vai levar para o resto da vida. Isso vai refletir até nas condições aí de relacionamento familiar mesmo. Uhum. O senhor disse que isso pode implicar até em separação. Com certeza. Até porque a pessoa acaba tendo que se dedicar ao companheiro ali, Exato. A cuidados até de higiene, às vezes a pessoa chega num ponto que ela não consegue continuar. Exatamente, porque tem alguns pacientes que ficam paraplégicos, outros eles precisam de cadeira de roda, muleta para ser transportado, ou até de ajuda para fazer não só a higienização, mas se alimentar. Então, isso são atividades do dia a dia, que não consegue mais realizar e precisa de ajuda de alguém. Uhum. E essa ajuda de alguém, teoricamente, até essa pessoa deixa de fazer outras coisas para viver em função. Para cuidar das pessoas. Cuiabá está entre as capitais que mais se faz uso de a combinação de álcool e direção. Exatamente. Isso aí está refletindo lá no centro cirúrgico também? Com certeza. Na verdade, assim, Cuiabá está entre as 3 capitais aí, principais que fazem, que aumentou o número, em vez de diminuir, depois da lei seca, Poxa vida, tem a lei seca, tem blitz quase todo dia. Isso. E o pessoal continua fazendo essa combinação aí perigosa. Infelizmente, acontece, E essa combinação, ela só vai trazer prejuízo para a vida não só dele, mas de terceiros também, infelizmente. A gente tem alguns exemplos aí que a gente vê, nas mídias, principalmente mostrando aí que acidentes, a maioria das vezes são acidentes fatais, E aí, doutor, pela sua experiência, depois que o paciente já se acidentou ali, já passou por cirurgia, está naquela dificuldade ali de recuperação, como é que é essa conversa aí com o médico? Ele reconhece que bebeu, se arrepende? Quais são os relatos aí que o senhor tem? Na maioria das vezes a gente até
percebe que os acidentados de moto, eles falam que nunca são eles que são os nunca errados. São os culpados, tem sempre alguém que fechou. Exatamente, alguém que fechou, que ele estava certo, mas enfim. Só que depois ele acaba refletindo, né? Ele admite. Isso, ele viu que, exatamente, ele teve uma certa parcela de culpa, ou senão ele foi uma pessoa que culpada. Às vezes tem pacientes lá que não tem nem habilitação, né? E se sente prejudicado por uma imprudência de um outro, né? Mas o arrependimento chega? Com certeza. Ele chega, vamos dizer assim, tempos depois, né? Porque ele percebe que aquele momento que ele está ali sob efeito de medicação, sim, de dor e tudo mais, ele não se preocupa muito nisso, né? Mas depois que ele viu que a recuperação dele pode não ser 100%, ele percebe que se ele tivesse feito algo diferente, isso não aconteceria. É quando ele vê a sequela, exatamente, ou o risco da sequela. Quando ele vê a sequela, ele vê que... Quando ele percebe o estrago, que não é só momentâneo, exatamente, pode continuar. Porque quando ele está lá, ele às vezes se preocupa muito mais com o estrago material, que eu falo, doutor, a minha moto ficou assim, ou, né? Mas eu falo, o senhor tem que preocupar com você, a situação sua é grave, tudo. Depois disso, quando passa, né, ele começa a entender que aquela situação vai trazer sequelas pro resto da vida, ele vê que se ele tivesse feito aquilo, né, ou tomasse um certo cuidado, né, uma direção defensiva, ele não passaria por aquela situação, ou as sequelas seriam menores também. E quem fica internado aí, passa por cirurgia e tudo mais, chega a ficar internado até quanto tempo, doutor? Depende muito, né? As fraturas expostas, né, que são lesões com trauma mais de alta energia, geralmente esse paciente ele requer não só uma cirurgia, né? Ele precisa de várias cirurgias. Ele acaba passando por uma cirurgia de urgência, né, de emergência, né, naquele momento, e depois ele faz a cirurgia definitiva. Isso, sem dúvida, aumenta o risco de infecção, de complicações, né? Então, tem pacientes que ficam meses internados, né? E depois precisam voltar para o hospital e fazer outras cirurgias reparadoras também, né? Que são as sequelas que ficaram. Para tentar minimizar as sequelas. Poxa vida. E agora, doutor, desses estudos que o senhor passou para a gente viu aí um dado bastante interessante e preocupante para todo mundo, que é a questão do uso do celular, né? O uso do celular para ligação, para mensagem, ele chega a ser mais perigoso do que o álcool. A combinação celular e direção, ela chega a ser 400% maior do que a combinação entre direção e bebida, né? Porque o estudo mostrou, inclusive, que se uma pessoa para ver um celular em torno de uns 23 segundos, uma velocidade de 60 km por hora, ele chega a percorrer uma distância aí de mais ou menos uns 300 e poucos metros, às cegas, sem ele perceber nada. Sem perceber que está andando. Até, né? ele perceber, não dá tempo de agir. Exatamente. E se tiver 100 km por hora, isso daí piora mais ainda. Isso é 300 a 60 km. Se for a 100 km por hora, isso vai em torno de 600 metros sem enxergar nada, como se estivesse dirigindo de olhos fechados, né? E se esse carro for mais pesado, né? E tudo isso vai piorando cada vez mais. Tem até outro dado que a gente mostra também, que a maioria dos acidentes de moto que acontecem são no período da manhã. Então, no período da manhã. E não no período da noite, por incrível que pareça. A turma que está atrasada. No período mais... 47% no período da manhã e 44% no período da tarde, ficando aí menos de 10% aí, ou algo que acomete no período da noite, né? Então, tá aí, ó, o celular e a pressa. Exatamente. Estão batendo mais aí até do que o álcool. Com certeza. Né? E desse histórico que o senhor tem visto, o senhor acompanha que tem... os órgãos têm buscado aí uma conscientização dessas pessoas. As campanhas de conscientização, elas têm conseguido, de uma certa forma, conseguir uma evolução aí, um resultado? A gente citou o capacete. Isso. Nós, da sociedade, acredito que sim, né?
e a gente acredita e investe nesse tipo de campanha, né? Então a gente participa, né, no mês de 19 de setembro, que é no dia do ortopedista, né? Tem a campanha de conscientização das duas rodas, tem a campanha de álcool e direção, tem a campanha também sobre o uso de segurança e a cadeirinha, que isso é fundamental também. A gente vê que 70% reduz em 70% acidentes graves, né, quando se faz o uso, né, da cadeirinha ou de cinto de segurança, né, no banco traseiro, né, e uma prática que às vezes não é muito... Às vezes a cadeirinha até está ali no carro, mas não está usando. No carro, mas né? coloca no colo, né, ou vai na frente brincando, né. Isso daí é uma situação que às vezes não tem mais como voltar atrás, né? Uhum. O alerta que o senhor faz, então, é justamente para essa conscientização, né, das pessoas, porque elas têm ali os itens de segurança à disposição, né? Com certeza. O que vai mudar esse quadro aqui é a conscientização de cada um. Com certeza. E a gente traz essas informações e, em cima disso, esse alerta, né, para que as pessoas fiquem mais perto desse tipo de realidade, né? E entenda melhor que aqueles itens de segurança estão ali, que sem dúvida é para proteger a sua vida, né? E não simplesmente para a parte de burocracia ou algo parecido, né? Uhum. Bom, doutor, quero agradecer a sua entrevista, as suas informações, deixar o espaço aberto para suas considerações finais, o alerta aí à população. Tá, joia. Eu que agradeço aí pelo espaço, pelo convite que recebi. Foi muito bom o bate-papo, eu acho que sem dúvida vai acrescentar aí para a população, né, que está nos assistindo e vendo aí, e falar que a sociedade, né, de ortopedia, a gente está tentando se aproximar cada vez mais próximo à sociedade, né, e mostrar a importância de nós ortopedistas, né, e lembrar que sempre que precisar de ortopedista, né, procurar alguém que seja credenciado, né, pela sociedade, pela SBOT. Uhum. E o pessoal que está de moto tem que colocar o sapato fechado. Com certeza. Tá e certo. o capacete fechado E também. O capacete não pode esquecer, fechado. Fechado também. Tá travado. bom. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.